conhecimento humano é fruto do hábito. Frase do filósofo da aula de hoje, David Hume. Pessoal, o David Hume, ele nasce em 1711 e falece em 1776. É um filósofo escocês e se ocupa, sobretudo, em discutir a natureza do conhecimento humano. Nesse período, as discussões centrais tomam como tema o racionalismo de Descartes, que nós já estudamos, o empirismo de Locke e Berkeley. Esses pensadores sofrerão uma dura crítica de Hume, que defende que nenhum deles consegue garantir uma teoria do conhecimento verídica. Nós observaremos que, em relação ao racionalismo, as ideias inatas ali, o Hume é um grande crítico. Em relação ao empirismo, o Hume tem um pezinho ali, mas ele vai criticar toda tentativa de universalização de um conhecimento, mesmo sendo ele advindo da experiência. Não precisem ficar preocupados, nós vamos ver isso passe por passe, tá certo, pessoal? Então, as críticas às ideias inatas é dirigida diretamente ao racionalismo de Descartes. Para Hume, os fenômenos são percebidos pelas impressões ou sensações, paixões e emoções. Ao sentirmos que construímos nossas ideias, pensamentos, reflexões e imaginações, ou seja, o conhecimento é uma relação das associações das ideias a partir das nossas experiências. Como que eu sei se a capa desse livro é dura ou mole? A partir da afetação dos meus sentidos sobre ele. Quando eu toco, quando eu vejo, quando eu sinto ele de alguma maneira, isso me leva ao quê? A compreender e associar alguma ideia relacionada a esse objeto. Eu não nasço com a ideia de que o livro tem capa dura na minha mente. Eu não nasci com a ideia do que é um livro. Tudo isso foi construído mentalmente a partir das afetações e consolidações das ideias na minha mente. Então a crítica a essas ideias inatas do Descartes estão sendo dirigidas do quê? Tudo que nós conhecemos advém dos fenômenos que são percebidos pelas impressões, sensações, paixões e emoções. Ou seja, nada nasce pronto com a gente. Partindo da ideia que conhecemos com base na experiência, podemos ter dois tipos de raciocínios, sendo eles os demonstrativos, que são auto-evidentes e a priori, e os prováveis, que são a posteriori, dependem da experiência. Diante dessa divisão, só podemos saber dos raciocínios se tratando da matemática ou da lógica, ou seja, os únicos raciocínios demonstrativos vêm da matemática e da lógica. 5 mais 7 sempre vai ser 12. Eu não preciso da experiência para saber se 5 mais 7 vai ser 12. Sempre será. O mesmo se segue com a lógica. Vamos pensar os 3 pilares aqui da lógica clássica. O princípio da identidade. Um livro é igual a um livro. Isso não pode ser um livro e uma batata ao mesmo tempo. E aqui já vem o princípio da não contradição. Ou é um livro ou é uma batata. Uma coisa não pode ser um livro e uma batata ao mesmo tempo, porque senão a gente entra no princípio de uma coisa poder ser e não ser ao mesmo tempo. Então, com exceção aos juízos a priorísticos, que são a matemática e a lógica, nós não temos nada que nos garante conhecimento verdadeiro. Todos os demais conhecimentos, eles se dão a posteriori. Ou seja, nós não podemos saber se eles são verdadeiros ou falsos. Se eu digo, por exemplo, amanhã vai chover. Tem como eu saber se vai chover antes de chegar amanhã? Quantas vezes a gente já viu na previsão, vem chuva forte por aí, e a gente se prepara todo e não acontece nada. Ou vem uma onda de calor pela frente, nesse mesmo dia chove. Por mais que queiramos, por mais que tenhamos previsões, elas não deixam de ser previsões. Os únicos raciocínios que o Hume nos mostra aqui que são verdadeiros são os demonstrativos, a matemática e a lógica. Diante disso, diante dessa divisão feita por Hume, isso gerará o problema que ficou conhecido como raciocínio indutivo ou problema da indução. Isso significa, se com a exceção da matemática ou da lógica não podemos emitir se algo é verdadeiro ou falso antes da experiência, como que nós guiamos a nossa vida? A resposta de Hume é pelo hábito. Em outras palavras, a relação de causa e efeito utilizada em larga escala não é garantidora da verdade. Ela é fruto do hábito, o grande guia da vida humana. O exemplo para pensarmos a questão é o que nos garante que o sol vai nascer amanhã. Exemplo que o próprio Hume nos traz. A resposta seria o hábito. Assim, Hume inaugura um novo ceticismo. O conhecimento vem da experiência, vem das generalizações, das impressões
que as experiências me causam, mas com exceção da matemática e da lógica, tudo que eu sei é o quê? É resultado da experiência de um determinado momento e da associação das ideias que eu faço sobre aquilo. Então, o Hume está batendo fortemente aqui o que, pessoal? Na ideia de causa e efeito. E aqui a gente vai pegar quase todos os grandes teóricos metafísicos e encontrar uma série de problemas. Pensa lá no Aristóteles, que supõe uma causa primeira como uma necessidade para a gente não regredir até uma causa primeira. Não tem uma causa e efeito garantidora disso para o Hume. Pensemos até mesmo em outros modelos que visam nos garantir essa relação de causa e efeito. Por exemplo, se eu acordar todo dia cedo, eu vou ser mais feliz. O que me garante isso? Nada. Porque tudo que foge a uma ideia de um raciocínio que seja matemático ou lógico vai variar de acordo com aquela experiência. Então, o ser humano ele não consegue ter esse conhecimento universal. Então, essa é a grande crítica aqui que o Hume faz a toda a história do pensamento ocidental, e isso vai gerar fortes consequências. Nós vamos observar isso ali no Kant, que é o nosso próximo filósofo, como que ele tenta lidar com esse dilema, que é novamente o problema do ceticismo aparecendo. Lembre-se do ceticismo clássico lá com Pirro de Élida, o pirronismo, e como que ele agora chega num novo modelo na filosofia moderna, onde a questão da epistemologia se torna central. Então, o que eu posso conhecer para o Hume? Juízos demonstrativos, que são a matemática e a lógica, e os demais o quê? Juízos que se dão a partir da experiência. E esses da experiência não consigam um valor verdadeiro ou falso, porque eles sempre vão variar de acordo com o contexto, com o momento, com a experiência. Sobre a moral e a política, o filósofo irá defender que a observação e a experiência nos ajudam a compreender alguns preceitos da vida humana. Essa base não se reduz em um suposto bem em si, mas se referem apenas em paixões humanas sempre variáveis, que buscam o prazer e rejeitam a dor. Portanto, os valores morais são inteiramente relativos. Hume chega a reconhecer que a virtude é acompanhada de maior paz de espírito do que o vício e tem uma melhor recepção na sociedade. Assim como a amizade é a principal fonte de alegria e a moderação que leva à tranquilidade e à felicidade. Ou seja, os valores podem variar, mas a natureza humana prevalece. Ou seja, o Hume está defendendo uma coisa aqui que isso aqui poderia dar uma dissertação de mestrado, já deve ter, claro, uma tese de doutorado. Então, o livro aqui que no finalzinho eu vou mostrar para vocês que trata muito sobre isso. O Hume, ao mesmo tempo que ele defende uma natureza humana, que é algo que parece ontológico, originário próprio do ser humano, ele fala que quando se trata disso na experiência é completamente relativo. Então, nós temos algumas coisas que são ontológicas, mas diante da experiência elas se tornam completamente relativas. Então, da observação ele traz essas conclusões, mas mostra que elas sempre o quê? São variadas. E sobre a religião, último tópico aqui da nossa aulinha de hoje, o Hume defende a afirmação de que Deus é o sintoma do reconhecimento de uma limitação cognitiva e a ausência de qualquer garantia para a ação do homem no mundo. Em outras palavras, Deus é invocado sempre que não conseguimos uma explicação conveniente para determinado tema. Ou seja, qual que é a origem do universo? Se eu não consigo uma explicação conveniente, eu julgo que é Deus. Qual que me garante a existência da minha consciência? Pensando no Descartes, o que garante a existência do pensamento? Descartes vai falar, um Deus bondoso, ele tem todas aquelas analogias do pensamento. Isso para Hume eu não sei uma resposta, então eu coloco Deus como uma resposta para tudo aquilo que eu não consigo responder por minha razão. Pessoal, finalizamos então aqui a nossa aulinha sobre o David Hume, filósofo interessantíssimo. Essa discussão que ele traz tanto para a epistemologia, como para a moral, como para a filosofia da religião, vai suscitar até hoje enormes discussões. Tem um livro que saiu recentemente, que é o New Hume, Novo Hume, que é uma adaptação que se faz à leitura de Hume nos dias de hoje, a partir dos dados das ciências naturais. Interessantíssimo. E eu acho que a primeira coisa que ele deixa aqui para a gente muito importante: a gente consegue um conhecimento universal ou, com exceção à matemática e à lógica, todo conhecimento é fruto do hábito. Segundo ponto, sobre a moral. A gente tem uma natureza humana,
porém essa natureza sempre varia de acordo com a experiência, por mais que pareça que em alguns casos há algumas, se a gente pode chamar assim, virtudes garantidoras de certas coisas, elas sempre vão variar ali essa natureza humana em seu contexto. E por fim, Deus é a construção de uma explicação para aquilo que a gente não consegue explicar. Essa que é a tese central aqui do Hume. Teses interessantíssimas, importante a gente pensar. O já pensado, pensando, vocês concordam, vocês não concordam, porque acho que o Hume é um desses filósofos que vai nos render ótimas conversas. Por fim, suas principais obras, Tratado da Natureza Humana, de 1739, onde ele vai trazer essa discussão sobre o que é natural do ser humano e trazer um pouco dessa discussão do conhecimento. Depois, Investigação acerca do Conhecimento Humano, de 1748. Essa aqui, a discussão sobre a epistemologia é fortíssima. E a outra obra que eu trouxe aqui para vocês é o Diálogo sobre a Religião Natural, onde ele traz esse posicionamento da religião que eu falei para vocês. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Dúvidas, críticas e sugestões, sigam à disposição. Ousemos pensar e, caso queiram, leia aqui a descrição embaixo, que é o resumo da nossa aulinha, e deixe aí seu ponto de vista. Concorda, discorda do Hume, por quê? Obrigado, até a próxima.